na prática não é. É que o brasileiro tem uma criatividade surreal. fantástica, surreal, tá? Basicamente, dentro da sala de aula de robótica, aqui nós vamos fazer o seguinte, dentro do nosso método, nós pegamos uma dor que o professor tem. Imagine o seguinte, quando a gente fala dor, imagine uma dificuldade que o professor identificou que o aluno tem em aprender. Vou citar um exemplo agora rápido aqui. O aluno tem dificuldade de aprender números primos. Ok? Ele está com dificuldade de aprender números primos. Então, nós vamos trazer uma atividade, mão na massa, hands-on total ali para ele, aonde ele vai pegar e vai colocar a mão na massa para construir um robô. E o desafio vai ser trabalhar ali a programação usando números primos, por exemplo. Legal. Então, ou seja, aquilo que para esse aluno até então ele achou muito difícil, ele não conseguiu aprender, ou ele aprendeu só para passar na prova, agora ele vai dar um significado junto com aquele robô. Então, a ideia qual é? Esse aluno ele vai começar a quebrar na cabeça dele aquilo que é difícil para ele. Até então ele fala, mas isso é muito difícil. Aí trouxe o robô e ele falou, não, mas é fácil. Então tudo aquilo que ele está achando difícil, a robótica traz para ele de uma forma um pouco mais lúdica, ensinando para ele que aquilo pode ser muito mais fácil. Que legal. Esse é o principal objetivo. E aí cada aula inicial contextualiza um conceito, por exemplo, hoje vamos trabalhar o princípio de alavanca. Lembra do princípio de alavanca? Sim. Nós temos 3 tipos de alavancas, né, no mundo. Quais são os 3 tipos de alavancas? Lembra de alguma delas? Não, a alavanca tem o princípio de você puxar na ponta e aumentar a sua força, uma coisa assim. Isso mesmo, exatamente. Exatamente. Mas tem a interfixa, interresistente e interpotente. Né? E aí eu já não vou saber quais são. Não precisa saber o nome de todas elas. Mas o que acontece? Por exemplo, tem a ver com as polias também ou não? Não. É que tem, por exemplo, a tesoura é uma alavanca. A maçaneta da porta ali é uma alavanca, e cada um, carrinho de mão é uma alavanca, e aí tem interresistente, interpotente e tudo mais. Então, dentro dessa situação, eu não quero que o aluno saiba o nome dele, eu quero que ele entenda como que ela funciona. Então, nós vamos construir um robô usando o princípio de alavanca para ele. E esse robô vai ser extremamente divertido, e ele vai aprender, e aquilo que ele aprendeu, ele vai ficar gravado, vai ficar enraizado na mente desse aluno, de uma forma que ele não vai esquecer mais. Esse é o nosso desafio. Legal. Me dá um exemplo, como que seria esse robô, assim, se você contar mais ou menos por cima? Do princípio de alavanca, assim, por exemplo. Do princípio de alavanca, a gente constrói com os estudantes uma trebuchet. Sabe o que é uma trebuchet? Não. É o famoso trabuco. É algo criado, se eu não falho a memória, gente, não vamos, por favor, não me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que são pelos franceses. Tá? Eu digo isso porque na França eu vi uma trebuchet grande ao vivo e falei, cara, é demais. A trebuchet nada mais é do que muitas pessoas confundem a trebuchet com uma catapulta. Tá. Mas qual a diferença da catapulta e da trebuchet? A catapulta, ela usa a resiliência de um material. Então, por exemplo, se eu pegar uma madeira, ok? Imagine que a madeira ela está nessa posição, e eu começar a puxar ela com uma corda aqui, eu estou usando a resistência desse material, a resiliência do material. O que é resiliência? É a capacidade que esse material tem de voltar à forma original dele. Então, se eu conseguir puxar, a hora que eu cortar esse cabo aqui, ele vai voltar e o que tiver na ponta aqui ele vai jogar junto. Okay? A catapulta não tem uma mola embaixo, por exemplo? A catapulta normalmente é a resiliência do material só. Imagina que isso é algo bastante arcaico, né? Sim. A trebuchet, ela vai muito mais longe, porque ela usa o princípio de contrapeso. Ela usa o princípio de contrapeso. Então, o que ela usa de contrapeso? Você puxa ele, vai ter que puxar, mas o material não está torcendo ali. É um peso, imagina que ele colocou uma pedra aqui na ponta e essa pedra sobe. A hora que você cortar aqui, essa pedra vai querer descer e o material que está aqui vai ser lançado muito mais longe. Esse é aquele que você corta ou aquele que você solta? Normalmente na época eles cortavam os dois, tá? Tanto um quanto o outro cortava para ser mais rápido o processo de envio, tá? Que legal. Então, mas assim, ali você está usando um princípio de alavanca. Agora você imagina, dentro da sala de aula, o aluno construiu algo e aí naturalmente ele vai ter que lançar algo na sala de aula. Só que qual é a única peça do kit de robótica que não vai machucar ninguém? Uma rodinha de borracha que ele tem ali. Então ele coloca essa rodinha de borracha aqui para ele tentar lançar a maior distância possível dentro da sala de aula. Cara, colocou criança lançar algo, bicho, já é diversão garantida para eles, entendeu? Verdade. Só que ao mesmo tempo ele está aprendendo o princípio de alavanca. E ele começa a imaginar, tá? Dá para ensinar a parábola também nesse Exatamente, né? tem a parábola, tem o cálculo dele e tudo mais. E aí ele começa a analisar, tá, e se eu aumento o peso daqui? Ah, legal, vai mais longe. Tá, e se ao invés de aumentar o peso, eu aumento o braço da alavanca? Também. Então, ele começa a fazer análise do experimento para verificar o que faz com que aquele objeto vá cada vez mais longe. Olha só. Então, ou seja, esse aluno está aprendendo o princípio de alavanca de uma forma extremamente divertida para ele,
ok? Vai ficar enraizado na cabeça dele, ele não vai esquecer jamais, né? Para que serve uma alavanca, e pronto. Então, a missão da aula durante aquele conteúdo foi realizada. Então, a ideia da robótica educacional é sempre pegar uma temática, trazer para a vida desse aluno, contextualizar, que o aluno construa algo e no final dessa construção que tenha esse significado de aprendizagem para a vida do estudante. Caraca, que legal. Eu achei